Olá pessoal, hoje eu vou passar uma receita de um chantininho para você espatular e fazer trabalhos de bico aí nos seus bolos. E aqui eu tenho 500 ml de chantilly. E esse chantilly, pessoal, você vai deixar ele gelado de um dia para o outro, no mínimo 12 horas. É o que já vem indicando na embalagem. Então deixa gelar por 12 horas, bem geladinho. E aqui eu tenho leite em pó. 40 gramas de leite em pó, que também corresponde a 4 colheres de sopa, bem cheia, se você não tiver balança. Agora, ó, vamos misturar bem esse leite em pó aqui no nosso chantilly. E é importante que agora você leve para gelar. Eu coloco no freezer, pessoal, uns 10 minutinhos, tá? De 5 a 10 minutos no freezer. Por quê? Porque o leite em pó colocado aqui no nosso chantilly, ele abaixa a temperatura, porque é mais um ingrediente que está em temperatura ambiente. Colocou, ele vai abaixar. E para bater o nosso chantininho, ele é necessário que esteja bem gelado. Então tem que levar para o freezer nesse tempinho aí. E eu já falo para vocês, fica até o final do vídeo, que eu vou passar aqui, gente, todas as técnicas de como você reaproveitar o seu chantininho que ficou na geladeira e ficou mole, amoleceu, como que você faz para poder reutilizar ele, várias dicas bem importantes. Vou tingir também esse chantininho para vocês verem a textura dele mais escuro, com cores mais claras. Tem várias dicas importantes e técnicas que você precisa acompanhar no passo a passo para que o seu chantininho fique perfeito aí para você fazer os seus bolos. Então eu vou levar para gelar e já voltamos já batendo esse chantininho. E agora eu vou bater e aí eu vou mostrando para vocês o passo a passo da textura que tem que ficar. Vou levantar, ó, ainda não tá no ponto. Então vocês vão saber agora qual é o ponto ideal. Vou continuar batendo. Ó, pessoal, aqui, ó, ele já estaria num ponto ideal. Você pode pausar se quiser. Se você for fazer cor muito escura, é ideal que você bata mais. Então eu vou bater mais um pouquinho só para mostrar para vocês qual é o ponto que você pode chegar. Então aqui, pessoal, vocês percebam, ó, que ele já está saindo da lateral da batedeira. E aqui, ó, ele já fica fixo no nosso gancho. Então, essa textura aqui é textura para quem quer fazer cores mais escuras ou uma anterior, que já estava bem firme. Então, aqui, o nosso chantilly com leite em pó, ele tem que ficar bem estável, gente, ó, bem firme. Por quê? Porque agora, a gente, para considerar isso daqui um chantininho clássico, ele tem que ir leite condensado, para que ele dê mais sabor de leite, fique mais intenso. Então, a hidratação aqui vai ser com corante e leite condensado. Então, a hidratação, a gente sempre vai iniciar pelo corante. O corante que você vai fazer. Aqui, eu vou fazer um tom claro. Uma cor bem clara, ó. Não vou fazer um tom escuro. Depois eu vou explicar para vocês como que você faz tonalidade escura. Para você não perder o ponto do seu chantininho, gente. Se você perder, não vai ficar estável o seu bolo espatulado com chantininho. Aqui eu coloquei só um pouquinho para fazer uma cor bem clara. Vou colocar. Aí você vai deixar no tom que você deseja. Primeiro, sempre pelo corante. O tom que você está utilizando. Aí você chegou no tom que você deseja. Então aqui, ó, por ser claro, ó, ele tá bem firme. Então você pode acrescentar. Por que o leite condensado, gente? É para ele dar mais sabor, tá? Igual eu falei, ele vai ter que dar um pouco mais de sabor. Ó, vou colocar só um pouquinho. E aqui, gente, a técnica, nunca use o seu leite condensado gelado. Ele tem que estar a temperatura ambiente, porque ele é mais fininho em temperatura ambiente. Se você coloca ele gelado aqui, ele vai mais grosso, ele vai mais intenso a textura. E aí, quando vai ficar lá no bolo, ou fica fora,
esse leite condensado vai amolecer. Aí ele vai mudar a textura do seu chantininho. Então, sempre ele em temperatura ambiente, tá? Nunca gelado. Porque senão depois, quando ele voltar à textura ambiente, ele vai dar outra textura para o seu chantininho. Olha só, gente, como ele já fica bonito, ó. E a textura, ó, é essa, gente, ó, sem porosidade. Olha que lindo que ele tá, ó. Aqui, ó, ele ainda, ó como ele tá firme, ó. Ele pode ir um pouquinho mais de leite condensado. Principalmente para trabalho de bico, é bom que ele fique bem cremoso, porém estável, gente. Qual é aqui o truque, ó? É você erguer a espátula, vai colocando bem aos pouquinhos, bem pouquinho mesmo de leite condensado, ó. Misturei. Olha que lindo essa textura, gente, ó. Olha só que lindo. Ó, ele tá bem estável, perceba até quando eu ergo, ó. Tá vendo, ó? Ele não cai facilmente da espátula, ó. Aqui, gente, ó, ele já tá na textura ideal, ó. Não pode pôr mais, ó. Tá vendo, ó? Então, aqui é a nossa cor clara, para você começar a espatular o seu bolo, fazer trabalho de bico. Agora, vamos fazer a cor escura. Cores escuras ou cores claras sempre inicia pelo corante, gente. Então, aqui, ó, como é uma cor escura, eu já tô colocando mais corante. Indiferente da cor, se é um azul, se é aí um vermelho. Aqui eu tô usando o rosa cereja. Ó. Por que que a gente começa sempre pelo corante? Porque o corante já vai hidratar esse chantininho. E às vezes, gente, ele não vai precisar de leite condensado, porque o próprio corante já vai dar textura nele, tá bom? Aqui ele tá bem firme, ó. Então, você vai colocando até chegar no tom. E mais uma dica, gente. O corante, para você fazer cor escura, você faz o tom que você quer. E aí, vamos supor que você queira ele bem escuro mesmo. Você deixa um tom abaixo e deixa descansar esse chantininho na geladeira por uns 10 minutos, porque o corante vai escurecer mais um pouco, tá? Ele vai escurecer. Depois que ele fica paradinho, ele escurece um tom a mais, tá bom? Ó. Então, vamos fazer ele bem escuro aqui, né, gente? Vamos colocar... Quando é cores escuras, vai muito corante. Então, é uma técnica também para que você não coloque tanto corante até chegar no tom que você deseja. Então, isso evita você colocar bastante. Então, você deixa ele descansar. E aí, depois você vai perceber se você quer mais um tom a mais ou a menos, tá? Um tom a mais, assim, eu digo do que tá. Então, evita que você coloque muito corante. É só deixar ele descansar, ó. Do jeito que ele tá aqui, ele é um rosa, né, gente? Ele não vai escurecer mais do que isso, ó. Ele ainda tá firme. Mas, se eu quisesse colocar um pouquinho de leite condensado aqui só pra tirar o sabor do corante, ó, bem pouquinho, eu posso colocar. Porque quando eu mexo assim, gente, eu percebo que ele tá firme. Então, o leite condensado aqui só entra quando a cor é escura, se você vê que ele tá firme. Se ele já tá mais molinho, já chegou na textura, porque o corante vai dar hidratação, você não acrescenta o leite condensado, tá, gente? Ó, aqui eu já percebi que ele deu outra textura, ó. Olha como ele tá lisinho, gente, ó. Porém, ele tá firme, ó. Ó, ele tá firme. E o chantininho, por ele ter leite em pó, leite condensado, conforme ele vai ficando em temperatura ambiente, você vai fazendo o seu trabalho de bico, às vezes ele vai ficando poroso. Se ele fica poroso, feio, não tá tão lisinho assim, é só você vir e bater ele, ó, fazer essa mistura, ó. Bate assim, mistura bem e aí ele volta, ó, a ficar na textura lisinha. Ó, porque é natural, conforme ele vai esquentando, né, em temperatura ambiente, ele vai ficando mais poroso, não tão lisinho. Ele vai ficando com a textura mais feia. Então, você vem e você tira da manga, se a manga já tiver com a mão quente, coloca na cuba e mistura novamente o seu chantininho.
E para você que quer iniciar na confeitaria ou para você que quer florir a sua confeitaria, eu tenho 2 cursos de confeitaria e o link vai estar aqui abaixo e está no valor promocional, tá bom, gente? E lembrando que dentro dos meus cursos eu também tenho o chantininho estabilizado, que é um chantininho próprio para regiões quentes. Regiões aí de 38 graus, regiões bem quentes, tá? Então eu tenho essa receita dentro do curso. Para quem quer fazer bolo de andar, trabalhar com chantininho, ele mais estável. Esse aqui, gente, aguenta alta temperatura? Aguenta, mas ele não é tão seguro igual o outro chantininho que eu tenho disponível dentro do curso, tá bom? Mas esse aqui dá para você trabalhar no dia a dia tranquilamente. E aí eu vou passar agora a técnica para você aí que bate o seu chantininho, aí você deixa lá na geladeira. O chantininho batido na geladeira, ele já vem ali na embalagem indicando que ele pode ficar 4 dias armazenado na geladeira bem certinho, coberto. Ele vai estar bom para o uso para você aplicar nos seus bolos. Porém, quando a gente bate o chantininho, colocou aqui o leite em pó, o leite condensado, e às vezes sobra, ele fica mais mole. Ele fica aquela textura mole, se já aconteceu com você. Como que você faz para reutilizar e voltar à textura? Você vai pegar esse chantininho e vai colocar ele, gente, deixa eu mostrar para vocês, de volta na cuba da sua batedeira e vai voltar ele para a batedeira e vai bater. Pode bater até ele ficar com aquela textura bem firme novamente. Ele vai chegar na textura firme novamente, tá? É só levar para a batedeira novamente. E também, uma outra técnica é se você não quer voltar para a batedeira, você pode colocar, gente, ali uns 3 segundinhos, de 3 a 5 segundos, depende da quantidade de chantininho que você tem na cuba. Uma cuba de plástico, leva ao micro-ondas, tá? Ao micro-ondas, gente, igual eu falei, de 2 até 5, coloca de 2 segundinhos, conta, e aí você mistura. Por quê? Porque ali, quando ele tá gelado e quando você aquece ele no micro-ondas, ele dá um choque térmico na gordura que tem no chantininho, então ele endurece. Mas não pode passar muito tempo, senão ele vai amolecer. Então, ó, como a gente já hidratou, fez tudo certinho, eu vou colocar na manga para mostrar para vocês a gente fazendo aqui um trabalho de bico, tá? Essa textura que eu falei para vocês, erguer a espátula aqui, ó, e ele não cai com tanta facilidade, é uma textura que você pode tanto espatular, como fazer o trabalho de bico na lateral do seu bolo. Então aqui eu vou fazer alguns trabalhos de bico para vocês verem a textura, ó. Olha que lindo, gente, ó. A textura desse chantininho, ó, bem estável, ó. E aqui no canal nós temos todos os bolos que fizemos aí, decorações com chantininho, tá bom? Vocês podem estar assistindo e se inspirar para vocês verem os bolos que eu já fiz aqui no canal. Olha só que linda essa textura. Ah, Lu, ele tá ficando poroso, tá ficando feio. Então você pega aqui, ó, espelha um pouquinho, ó, tira um pouquinho. Por quê? Porque a mão, gente, começa a aquecer o nosso chantininho. Então, às vezes, ele começa a ficar poroso. Se ele tiver também muito poroso, como eu disse, você tira todo da manga, mistura e volta novamente para a manga, para que ele fique com essa textura aqui bem bonita, né? Então é isso, gente. Olha que lindo o nosso chantininho, que dá para você fazer muitos trabalhos de bico, espatular o seu bolo e começar aí a produzir bolos na sua confeitaria, ó. Então foi isso, pessoal. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. Um forte abraço!